Boa tarde, bem-vindo aí a mais uma live para nós falarmos um pouquinho mais sobre violão. Hoje, aula de violão, e hoje vamos falar sobre cordas de violão, beleza? Quais são os tipos de cordas do violão e como escolher, né? A corda ideal para você, para o teu violão, beleza? Vamos começar aí falando sobre o material das cordas, né? As cordas nós temos basicamente cordas de aço, cordas de nylon, beleza? Cordas de aço e cordas de nylon. Então esses são os materiais que são basicamente feitos as cordas de violão, tá? Cordas de aço e cordas de nylon. As cordas de nylon, olha só, eu anotei aqui, fiz uma anotação aqui para eu não esquecer de passar alguns detalhes para vocês. As cordas de nylon, né, elas têm um som um pouco mais suave, um pouco mais encorpado do que as cordas de aço. A corda de aço vai dar aquele sonzinho um pouco mais estalado, né? Um pouquinho mais gritante, digamos assim, né? Aquele sonzinho um pouquinho mais cortante. E o nylon já é um sonzinho um pouco mais aveludado, mais encorpado. E as cordas de nylon, né, por serem mais macias, elas acabam também sendo mais confortáveis para os iniciantes, né? Porque quem está começando, a ponta dos dedos não são calejadas ainda, então as cordas de nylon acaba machucando ali um pouquinho mais a ponta dos dedos, as cordas de aço. E as cordas de nylon, por serem mais macias, não agridem, né, digamos assim, tanto os dedos, então o iniciante ele não vai sentir tanto assim o contato ali um pouco agressivo ali das cordas. No caso das cordas de nylon, por elas serem mais macias, tá? Mas, independentemente disso, como eu já falei em outras aulas e como eu sempre falo aqui para os meus alunos na minha escola, quando você está começando, não pense nisso, se é mais macio ou se não é. Na questão de ser corda de nylon ou corda de aço, pense se o estilo musical que você mais gosta usa nylon ou usa aço, ok? Vai mais pensando nessa ideia, porque é uma ideia que vai ser melhor, porque o teu ouvido já está acostumado a ouvir aquele tipo de som. Quando você começar a tocar, já vai começar a emitir também aquele som que você mais gosta. Então, se o som que você mais curte usa mais cordas de aço, e aí você começa a aprender com cordas de nylon, você vai meio que pensar assim, e não está muito legal, não é o que você quer, pode ser até uma coisinha aí que faça você pensar e dar vontade de desistir, ok? Não estou dizendo que justifica você desistir por causa disso, mas isso pode ser um gatilho, digamos assim, que leva você a desanimar, porque não está aquela coisa que você realmente ouve e gosta. Tá entendendo? Então, eu gosto mais da ideia de você usar a corda que está dentro do estilo musical que você gosta, que você curte, que você quer tocar. Então, independentemente de ser a corda mais macia ou não. De qualquer forma, passando-se alguns dias, as pontas dos dedos ali vão calejar, né? Elas vão dar ali, a pele vai ficar um pouquinho grossa, então você já não vai sentir mais essa dorzinha que sente nos primeiros dias, nas primeiras vezes que você aperta as cordas, beleza? Então, dentro de alguns dias vai passar. Então, de qualquer forma, sendo aço ou sendo nylon, é melhor então você já enfrentar já logo esses primeiros dias que vai doer um pouquinho e depois vai passar e pronto, acabou. Então, dentro das cordas de nylon, nós temos as três primeiras cordas, né? Contando sempre de baixo para cima, Mi, Si, Sol, essas três primeiras cordas ali, elas podem ser revestidas
de diferentes materiais de nylon. Eu anotei aqui, ó, nós temos o nylon retificado, beleza? Então, quando você vê as cordas de nylon, encordoamento de nylon, não quer dizer que é o mesmo nylon. Existem tipos de nylon. Então, o primeiro tipo de nylon é o nylon retificado. Esse processo deixa o filamento impecavelmente redondo ao longo de toda a sua extensão. Esse processo melhora a sonoridade e a corda fica mais encorpada. Esse então é o nylon retificado. O outro que eu anotei aqui é o nylon puro. É feito um filamento único de nylon puro que proporciona um som mais claro. Esse é o nylon puro. O outro é o nylon preto. São produzidas com um material diferente que proporciona um som com mais harmônicos agudos. Então esse é o nylon preto. E ainda tem o nylon composto. A corda então composta possui filamentos de nylon, produzem uma melhor projeção e durabilidade, além de uma melhor transição entre a sonoridade das cordas mais agudas para as mais graves. Então, 4 tipos de nylon: nylon retificado, nylon puro, nylon preto, nylon composto. Beleza? Esses são os tipos então de cordas de nylon. Falamos sobre os materiais, né, que são produzidos as cordas, basicamente aço e nylon. Agora nós vamos falar sobre o calibre das cordas. Como assim calibre das cordas, né? Talvez você nunca nem tenha ouvido esse termo, calibre. O calibre, ele é a grossura das cordas. Tá? Então você vai ter as cordas um pouquinho mais finas e outras um pouquinho mais grossas. Mas eu não estou falando das 6 cordas do violão, que uma é maior do que a outra. Não, não é isso. Os calibres, as diferenças de calibres é o seguinte. Quando você está, por exemplo, com um calibre 0,9, o que você tem? Você tem a primeira corda ali, a mizinha, um pouquinho mais fina do que uma mizinha de um calibre 0,10, que vai ser um pouquinho mais fina do que o calibre 0,11, que vai ser um pouquinho mais fina do que o calibre 0,11, 0,12, 0,13 e assim por diante, ok? Então, a diferença de calibres é isso aí. Então, quando você vai comprar um encordoamento, primeira coisa, é aço ou nylon? Segunda coisa, qual é o calibre desse encordoamento? O calibre é 0,9, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13. Qual que é o calibre desse encordoamento? Ok? É isso que você tem que ver. Tem essa diferença. Eu te diria que a maioria dos violonistas, principalmente iniciantes, usam o calibre 0,10. Por quê? Porque é um calibre que ele é um pouco mais fino, então também não vai agredir tanto ali a ponta dos dedos de quem está começando, e também vai ser um pouco mais macio. Ele sendo mais fino e sendo mais fino, consequentemente ele vai ser mais leve, mais macio para apertar. Olha o Flávio chegando aí. E aí, Flávio? Estamos falando hoje aqui sobre como escolher o tipo de corda para o seu violão. Vai chegando aí e se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí para perguntar sobre esse tema, tá, Flávio? Cordas de violão. Já falamos sobre o material, né? Aço, nylon. E agora estamos falando sobre o calibre. 0,9, 0,10, 0,11, 0,12. Beleza?
Fica à vontade aí, pessoal. Se quiserem perguntar, podem perguntar, tá? Podem perguntar que eu vou estar respondendo aí a pergunta de vocês. Pode meter bronca. Fica à vontade. Continuando, então, nós temos os calibres e um sendo mais grosso do que o outro, consequentemente, as cordas vão ficar um pouco mais tensas, elas vão ter mais tensão, vão ser um pouco mais fortes. Aquela força que a corda produz ali, ó, do cavalete do violão até ali as tarraxas, né, o nut, a pestana do violão, isso ali tem uma força muito grande fazendo isso aqui, ó. Elas estão puxando tanto o cavalete quanto o braço ali, assim, né? Uma força que está fazendo isso aqui, ó. Tá? Tem uma força muito grande. E quanto maior o calibre, maior essa força que ela produz, tá? Então é uma coisa que vale a pena até observar, que dependendo do modelo do violão, ele não vai aguentar muito o tranco ali com um calibre muito pesado. Você vai aumentar o risco do cavalete dele arrancar, ou talvez até, né? Raramente isso acontece, mas pode acontecer. O braço não aguentar também a tensão e acabar quebrando ou se descolando aqui do corpo. Então, tem isso aí também. O calibre muito pesado coloca mais força, mais tensão ali no violão. Tá? E se você tá com um violão, né? Digamos que você tá com um violão e usando o encordoamento 010, né? E aí você quer trocar para um 011. É interessante, é imprescindível, né, eu diria, imprescindível fazer uma regulagem no violão, tá? Exatamente por causa dessa tensão. Porque se você estava ali com um 09, a tensão que estava acontecendo ali era uma. Agora você vai trocar para o 010, a tensão vai ser maior. Se for 011, mais ainda. Então quando você for fazer essa troca de calibre, atenção, não é simplesmente a troca do encordoamento. Quando você simplesmente troca o encordoamento, era 010, aí trocou 010 de novo, raramente vai ser necessário fazer uma regulagem. Raramente, porque não disse nunca, eu disse raramente. Agora, se trocou o calibre, tanto de um calibre mais leve para um calibre mais pesado, quanto vice-versa, aí é importantíssimo fazer uma regulagem. Tá? Aí já é o contrário, raramente não vai ser necessário fazer uma regulagem. Raramente. Ou seja, quase sempre o tensor, principalmente ali o tensor do violão. Maicson, o que é isso? Tensor. Tensor é um ferrinho, quase como se fosse imagina um parafuso comprido. Ele não é necessariamente um parafuso, mas imagina um parafuso compridão que fica ali dentro do braço. Esse tensor que está ali dentro do braço, ele faz a angulação do braço. Tá? Então ele não deixa o braço ficar nem muito assim e nem muito assim, tá? Nem ficar muito côncavo, nem ficar muito convexo. Ele faz a angulação que é importante ficar ali, tá? De acordo com a regulagem que for necessária para o violão. Então é isso que o tensor faz. Então digamos que o braço do teu violão esteja assim, com o encordoamento 010. Você tirou as cordas e agora colocou 011. A tendência é que agora o teu braço faça isso aqui, ó. Fique mais côncavo. Eu exagerei um pouco aqui no movimento só para você entender. Ele não vai fazer isso tudo, né? Estou exagerando só para você visualizar. Ele estava assim, colocou agora um 011, um calibre mais pesado. A tendência é que agora ele fique assim, ó. Tá? As cordas estão aqui em cima. A tendência é que ele faça isso aqui. Então aí o que você tem que fazer agora? Você tem que ir lá fazer regulagem do tensor. Eu digo você o modo de falar, né? O ideal é que seja um profissional da área, né? Um luthier. Ele vai regular o tensor para que o tensor faça com que ele volte para aquela posição que ele deve ficar.
E vice-versa. Digamos que estava lá com um 0,11 e agora você quer trocar para um 0,10. Um encordamento mais leve. Aí o braço estava assim, com o 0,11. Aí trocou para o 0,10. A tendência agora é que ele faça isso aqui, ó. O contrário. Ao invés dele ficar côncavo, porque as cordas estão puxando, as cordas agora vão ser um pouquinho mais fracas, então a tendência é que ele fique agora convexo. Beleza? Isso é, então, o que acontece quando você troca o calibre de cordas. Tem essa questão da regulagem do violão, tá? Então falamos material, aço nylon, falamos sobre calibres, basicamente de 0,9 até o 0,13, tá? Material e calibre. Isso é o que a gente tem nos tipos de cordas. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma observação aqui para vocês. Não. É basicamente isso aí mesmo que eu queria passar para vocês hoje, tá? Agora eu só quero pegar o violão ali para eu poder mostrar, né, para você visualizar, porque eu fiz com o braço aqui assim, talvez não deu para você entender muito bem. Mas deixa eu pegar o violão ali. O violão tá lá na outra sala, então não vai ficar mais complicado para eu pegar. Mas eu peguei a guitarra aqui, que é a mesma coisa, né? A visualização é a mesma, ó. Tá vendo, ó? Então, quando você trocar de um calibre mais leve para um calibre mais pesado, a tendência é que o teu braço comece a fazer isso aqui, ó, para cá. Por quê? Porque as cordas estão puxando nessa direção, né? A força que elas estão fazendo é assim, aqui. Então a tendência é que o seu braço, então, agora vai começar a fazer isso aqui. E vice-versa. Você trocou de um encordoamento mais pesado para um mais leve, a tendência agora é que o seu braço faça isso aqui, tá? Ou seja, ele vai encurvar assim, né? Vai ficar côncavo ou vai ficar convexo. O que eu estou dizendo é ele entortar mesmo, tá? Não simplesmente fazer retinho assim esse movimento. Ele vai mesmo entortar, fazer, né, uma volta, como se ele estivesse enrolando assim, né? Fazendo isso aqui. É isso que acontece na hora da troca de encordoamento. Na troca de calibre, tá? Quando troca o calibre das cordas. Beleza? É isso que eu queria passar para vocês então hoje. Tipos de cordas. E qual é o melhor tipo de corda para você? Então você entendendo os materiais, a diferença dos materiais e entendendo a diferença dos calibres, você vai então saber como escolher a melhor corda para você. Melhor material, melhor calibre, as duas coisas. Beleza? Até a próxima live. Aguardo vocês então. Até a próxima.